Imagine uma cidade completa. Hospitais de última geração, shoppings prontos para funcionar, avenidas de 8 pistas perfeitamente asfaltadas, parques com paisagismo impecável. Tudo novo, tudo funcionando, tudo vazio. Sem carros nas ruas, sem pedestres nas calçadas, sem crianças nos parques, sem vida. Essas cidades existem. E não são uma, nem duas. São dezenas espalhadas pela China, milhares de prédios, milhões de apartamentos, bilhões de dólares investidos e quase ninguém morando. À primeira vista, parece loucura, um erro de planejamento colossal, um desperdício absurdo de recursos públicos. Mas e se eu te disser que isso é proposital? Que existe um método por trás desse aparente caos? E que algumas dessas cidades fantasmas hoje estão completamente cheias? Bem-vindo ao maior experimento urbano da história moderna. Vamos entender o que realmente está acontecendo na China. A história começa em 2010. Jornalistas ocidentais chegam a Orduz Kangbashi, na Mongólia interior chinesa, e encontram o impossível. Uma metrópole ultramoderna, construída para abrigar 1 milhão de pessoas, tinha menos de 30 mil habitantes. Prédios residenciais vazios se estendiam por quilômetros, praças desertas, um museu gigantesco sem visitantes, shoppings sem lojistas. As manchetes foram imediatas e alarmantes. A maior cidade fantasma do mundo. E Orduz não estava sozinha. A 200 quilômetros de Xangai, uma réplica exata de Paris foi erguida. Tianducheng tem uma torre Eiffel de 108 metros de altura, boulevards inspirados nos Champs-Élysées, fontes decorativas e arquitetura parisiense detalhada. Foi projetada para 100 mil pessoas. Nos primeiros anos tinha menos de 2 mil. Havia também Ujiapu, apelidada de Manhattan chinesa, com réplicas de arranha-céus icônicos de Nova York. Um centro financeiro ambicioso que passou anos praticamente abandonado após a conclusão das obras. E Thames Town, uma cidadezinha inglesa transplantada para perto de Xangai. Pubs ingleses sem clientes, cabines telefônicas vermelhas vazias, ruas de paralelepípedos sem pedestres, apenas noivas fazendo ensaios fotográficos em cenários europeus. Essas imagens rodaram o mundo. A narrativa estava formada. A China estava desperdiçando recursos construindo cidades vazias por orgulho, por propaganda política, por erro de cálculo. Os comentaristas ocidentais zombavam. Economistas previam colapso. Parecia a prova definitiva de que planejamento centralizado não funciona. Mas havia algo que quase ninguém perguntou na época. E se a questão certa não fosse, por que essas cidades estão vazias? E sim, por que foram construídas antes de ter moradores? Aqui está o ponto crucial que a maioria das reportagens internacionais não explica. A China não está construindo cidades vazias por acidente ou incompetência. Está seguindo um modelo radicalmente diferente do modelo ocidental de crescimento urbano. No Ocidente, cidades crescem organicamente. Começa com um povoado pequeno. Aos poucos, chegam mais pessoas, construções vão surgindo. O comércio se desenvolve. E só depois, geralmente com muito atraso, a infraestrutura tenta acompanhar. Resultado? Trânsito caótico. Sistema de esgoto sobrecarregado. Falta de escolas e hospitais. Favelização. Crescimento desordenado que leva décadas para ser corrigido, quando é corrigido. A China simplesmente inverteu essa lógica. O governo decide onde uma nova cidade deve surgir, geralmente por razões estratégicas, descentralizar a população de megalópolis saturadas, desenvolver regiões pobres do interior ou criar polos industriais e tecnológicos. Então constrói toda a infraestrutura de uma vez. Hospitais equipados, universidades com laboratórios, sistemas de metrô funcionando, parques prontos, tudo antes da primeira família se mudar. Depois vêm os incentivos. Empresas estatais são ordenadas a transferir sedes. Universidades públicas são realocadas. Repartições governamentais migram. Isso cria empregos. E onde há emprego, as pessoas seguem, gradualmente, ao longo de 10, 15, às vezes 20 anos. Parece loucura? Considere os números.
Entre 1980 e 2024, a China moveu mais de 500 milhões de pessoas do campo para as cidades. Isso equivale a criar uma Nova York inteira a cada 3 meses durante 40 anos consecutivos. É a maior migração humana da história. Se tentassem fazer isso de forma gradual e orgânica, como no Ocidente, o caos seria inevitável. Favelas gigantescas, colapso sanitário, crise habitacional permanente, violência urbana. A China viu isso acontecer em Mumbai, Cidade do México, Lagos, São Paulo, e decidiu fazer diferente. Então construíram as cidades primeiro, perfeitamente planejadas, com toda a infraestrutura, e esperaram que as pessoas chegassem. Esse é o modelo. Polêmico? Sim. Caro? Extremamente. Mas completamente irracional? Talvez não. Mas tem uma segunda razão para essas cidades fantasmas, e essa é puramente econômica. Durante décadas, a economia chinesa teve um motor principal: construção civil. Não por necessidade habitacional imediata, mas por estratégia de crescimento. Funciona assim: o governo central ou provincial investe pesadamente em construção de uma nova cidade. Isso imediatamente emprega milhões de pessoas: operários, engenheiros, arquitetos, caminhoneiros, fornecedores. Estimula indústrias pesadas como cimento, aço, vidro, alumínio. Essas fábricas compram matéria-prima, contratam mais trabalhadores, pagam impostos. O dinheiro circula. A economia cresce. Nos anos 2000 e 2010, até 30% do PIB chinês vinha direta ou indiretamente da construção civil. Construir cidades vazias não era apenas planejamento urbano futurista, era estímulo econômico massivo e deliberado. Mas tinha outro benefício estratégico. A China recebeu trilhões em investimento estrangeiro durante décadas. Esse oceano de dinheiro precisava ir para algum lugar. O governo chinês oferecia poucas opções de investimento. A bolsa de valores era extremamente volátil e controlada. Os bancos pagavam juros baixos. Investimentos no exterior eram restritos. Sobrava uma opção óbvia: imóveis. Resultado: famílias da classe média chinesa começaram a comprar apartamentos não para morar, mas como investimento. 2, 3, às vezes 5 apartamentos por família. Muitos em cidades que nem existiam completamente ainda. Não importava se estavam vazios. O que importava era que os preços só subiam. Isso alimentou o boom de construção por anos. Desenvolvimentistas lucraram fortunas. Governos locais venderam terrenos a preços altíssimos, gerando receita imediata. Todo mundo ganhava. Por um tempo. Porque havia um problema fundamental nessa engrenagem. Estimativas de 2023 apontam que existem cerca de 65 milhões de apartamentos vazios na China. Muitos nunca foram habitados sequer uma vez. Estão ali, intactos, como aplicações financeiras de concreto e vidro. E quando a música parou de tocar, quando os preços começaram a cair em muitas regiões, ficou claro: parte significativa dessas cidades fantasmas não era planejamento urbano de longo prazo. Era bolha especulativa. Orduz Kangbashi, aquela que chocou o mundo em 2010 com apenas 30 mil habitantes, hoje tem mais de 300 mil moradores. Shoppings movimentados, universidades em plena operação, trânsito nos horários de pico, vida urbana real. Demorou 15 anos, mas o plano funcionou. Como? Incentivos governamentais massivos, transferência de órgãos públicos para a cidade, desenvolvimento acelerado das minas de carvão na região, gerando milhares de empregos bem remunerados, subsídios para empresas se instalarem, e paciência, muita paciência. Zhengdong, um distrito de Zhengzhou que em 2010 era ridicularizado como cidade fantasma, hoje tem 1,5 milhão de habitantes. Tornou-se um centro financeiro regional importante, com arranha-céus ocupados, metrô conectado e vida noturna ativa. É talvez o maior sucesso do modelo chinês. Esses casos provam que o modelo pode funcionar, que construir antes e esperar depois não é necessariamente insanidade, mas também não é garantia. Aojiapu, a suposta Manhattan chinesa, foi construída em 2008 com inauguração prevista para 2019. Hoje, em 2025,
continua amplamente vazia. Prédios deteriorando, projetos cancelados, investidores que perderam tudo, governos locais afundados em dívidas colossais sem perspectiva de retorno. É um símbolo de excesso e fracasso. Thames Town permanece uma cidade cenográfica, usada principalmente para fotos de casamento, sem nunca ter se tornado um bairro residencial real. Tiandusheng melhorou um pouco, mas ainda está longe da capacidade planejada. Então qual é o veredicto? Genialidade ou desastre? A resposta honesta é: depende. Algumas cidades acordaram do sono, outras continuam em coma indefinido, e algumas talvez nunca acordem. Mas vamos ser diretos sobre os custos reais desse modelo, porque eles são gigantescos e assustadores. Primeiro, dívida. Governos locais chineses acumularam trilhões de dólares em dívidas para financiar essas construções megalomaníacas. Muitos venderam direitos sobre terrenos por décadas à frente. Apostaram que o crescimento populacional viria, que os impostos futuros pagariam as contas. Em muitos casos, esse crescimento nunca chegou. Resultado? Municípios inteiros praticamente falidos, sem população suficiente, sem receita, sem solução. Segundo, a bolha imobiliária explodiu. Em 2021, a Evergrande, a maior construtora da China, entrou em colapso espetacular com dívidas superiores a 300 bilhões de dólares. A Country Garden, outra gigante, seguiu o mesmo caminho. Milhares de apartamentos vendidos na planta nunca foram entregues. Famílias que investiram economias de uma vida inteira para comprar imóveis ficaram sem nada. Sem apartamento, sem reembolso, sem esperança. E tem um terceiro problema, talvez o mais grave de todos. A demografia chinesa mudou radicalmente. A população chinesa atingiu seu pico em 2022, com 1 bilhão e 420 milhões de pessoas. Desde então, está encolhendo. Em 2024, pela segunda vez consecutiva, mais pessoas morreram do que nasceram na China. As projeções para 2050 indicam uma população de 1 bilhão e 300 milhões. Menos jovens significa menos formação de novas famílias, menos demanda por moradia nova. As cidades foram construídas apostando em crescimento populacional contínuo, e esse crescimento simplesmente parou. Então, a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta é: será que a China construiu cidades demais, cedo demais, para uma população que não vai mais crescer? Então, afinal, a China está construindo cidades sem moradores? Tecnicamente, sim, mas não é simplesmente loucura. É um experimento urbano, sem precedentes na história humana. Um experimento arriscado, caríssimo, que às vezes fracassa espetacularmente, mas que em outros casos realmente funciona. Quando funciona, essas cidades evitam favelas, caos urbano, infraestrutura improvisada e crescimento desordenado. Quando falha, gera desperdício monumental, dívidas impagáveis e sofrimento real para milhões de pessoas. O modelo chinês nos ensina algo fundamental. Planejamento centralizado tem poder imenso para transformar territórios inteiros em poucos anos. Mas também tem o poder de errar na mesma escala colossal. E antes de rir muito da China, vale lembrar: Detroit virou cidade fantasma por desindustrialização. Espanha construiu cidades inteiras vazias durante a bolha imobiliária de 2008. Ninguém tem a fórmula perfeita de crescimento urbano. As cidades fantasmas da China são um espelho. Elas nos mostram os limites da capacidade humana de planejar o futuro, a ambição de controlar o incontrolável e o risco gigantesco de apostar bilhões em algo que talvez nunca se concretize. Algumas dessas cidades acordaram, outras ainda dormem. E a pergunta final não é mais por que foram construídas. Será que vão acordar a tempo? E você? Acha que esse modelo é genial ou irresponsável? Deixa nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Tem muito mais sobre urbanismo, economia e geopolítica aqui. Até o próximo.